Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e preside nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Guardai-vos. Estes, porém, dizem mal do que ignoram e, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Judas capítulo 1, versículo 10. Em todos os lugares encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato relativamente ao que não sabem. Almas levianas e inconstantes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria consciência. E são essas justamente aquelas que, em suas manifestações instintivas, se portam, no que sabem, como irracionais. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os feitos mais nobres. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho, para que nossa análise não esteja fria e obscura. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária, Senhor. Em nome do nosso Mestre amado Jesus,
da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite, gente. A gente viu a semana passada um estudo a respeito da casa mental. E a gente fez isso porque depois que você está no intercâmbio, mantendo diálogo com a espiritualidade inferior, ele vai cada vez mais tomar conta de sua casa mental. E é isso que a gente está estudando. Porque a gente tem sempre esse contato entre o que é bom e o que não é bom. E toda vez que você cede espaço para o que não é bom, isso que não é bom vai tentar se apoderar de você. Porque ele não é bom. Agora, aquilo que é bom não vai se apoderar de você. Mas vai estar te estimulando sempre para que você continue sempre no caminho do bem. A gente sempre fala que Deus nos chama sempre para o progresso. E é um fato. Em momento algum, imagine Deus que nos criou, simples e ignorante, e foi o tempo todo nos atraindo até você chegar à perfeição. Imagine se em algum momento Ele vai te abandonar. Calcula Deus sendo bom, ver um filho dele que está desenvolvendo, vai abandonar esse filho no desenvolvimento. Se a gente que é ruim, que está no planeta de provas e expiações, a gente se dedica tanto para nossas crias e não deixa eles caírem em precipício, você imagine Deus. Então, durante todos os instantes da nossa vida, todos, sem exceção, Deus está te chamando para o caminho do bem. E a força que Deus nos chama para o caminho do bem é uma força que a gente chama de sugestiva, porque Ele não vai infringir nosso livre-arbítrio. A escolha vai ser minha. Ele chama, Ele sugere, você vai se você quiser. A força divina, que é a nossa voz da consciência, é uma força sugestiva. Você ir ou não ir é uma capacidade resolutiva sua. Você resolve o que você vai fazer com o livre-arbítrio que você tem. Deus nos dá o livre-arbítrio. Com ele nós plantamos nossa fatalidade. Foi assim que a mãe de André Luiz orientou o seu filho amado. Então, pensa com critério com aquilo que você está analisando. Porque no meio desses pensamentos vai estar os pensamentos corretos, te sugerindo. O outro não vai te sugerir. Ele vai tentar te oprimir e a gente vai analisar isso aqui hoje. Por que é que ele age assim, tomando conta da nossa casa mental. Então a gente viu ontem que essa casa mental, que André Luiz descreve no livro No Mundo Maior, é a mesma coisa que Freud nos descreveu na psiquiatria, quando ele deu a formação da personalidade humana entre id, ego e superego. Id, que são, que a gente traz de força instintiva. Ele dizia que a gente trazia de uma maneira de herança, que nascia conosco. O ego, que ele vai se formando aos poucos, principalmente quando o espírito começa a tomar decisões. E isso começa a surgir quando a criança começa a falar frases completas. É quando começa a se consolidar melhor e desenvolver o ego da pessoa. E o superego, que vai surgir na criança lá para os 6, 7 anos, que é quando ela tem capacidade de abstrair pensamentos. Abstrair pensamentos
é eu saber que, a respeito de um ponto de vista que eu está me chegando, eu vou ter várias oportunidades naquele ponto de vista para tomar uma decisão. A gente chama isso de capacidade de abstração. É aí que começa a se formar seu superego. Então todos nós somos desse jeito. André Luiz descreveu isso, entende? O Freud já tinha falado. Entende? A psicologia atual que chama de eu instintivo, eu menor, eu maior, é a mesma coisa. Não tem diferença. Entende? Então a gente tem linguagem filosófica, religiosa, a gente tem linguagem científica, mostrando sempre a mesma coisa. Então a gente está no meio disso aqui. E todos nós, no nosso cérebro, que somos considerados normais, isso é, que você não tem comprometimento da sua capacidade de pensar e de agir, entende? Você tem autonomia e independência, que é a vontade nossa. Se você tem autonomia e independência, você está usando essas três áreas cerebrais aqui. E a gente viu que o primeiro andar, que é o primeiro pensamento que nos chega, o primeiro, ele é sempre do ponto de vista subconsciente. E quando a gente fala pensamento subconsciente, é aquele pensamento que brota na minha cabeça e que eu não gasto energia com ele. Ele simplesmente vem. E a pessoa diz que vem porque ele já é seu. E se já é seu, ele pertence a você por obra sua. Então esse primeiro pensamento que vem, que é no meu subconsciente, é onde vai estar o meu hábito e o automatismo daquilo que eu estou construindo na minha vida presente, ou daquilo que eu já trago de vidas passadas. Freud dizia que você trazia por um componente hereditário e genético. Entende? E a gente sabe que esse hereditário genético, que o Jung chama de inconsciente coletivo, não passa das nossas múltiplas encarnações passadas, que a gente já traz isso de modo instintivo. Então as coisas elas se comparam e se equiparam, sendo que a ciência hoje em dia ela ainda tem uma vida restrita à presença nessa encarnação, enquanto que a doutrina espírita ela amplia isso às encarnações anteriores. Então todos nós no primeiro andar temos o nosso subconsciente, onde está o hábito e o automatismo. Por isso você faz de modo sem gastar energia. É um pensamento intuitivo seu. O segundo andar, depois que eu saio do meu subconsciente, eu caio no meu consciente, que é o ter a percepção daquilo que eu estou analisando, do ponto de vista que eu estou refletindo, e aí eu estou gastando energia. Eu estou usando a minha vontade, eu estou refletindo, eu estou ponderando, eu estou calculando, eu estou analisando. E é aí que está o meu consciente. E quando eu faço isso, eu faço usando a minha vontade e o meu esforço. Esforço quer dizer energia. Então, eu estou gastando energia. E se tem uma coisa que as pessoas não gostam, é de gastar energia. As pessoas se relutam muito a gastar energia. Do ponto de vista de neurociência do comportamento, o Pedro costuma falar que o nosso cérebro é um cérebro preguiçoso. A gente ainda traz isso do mundo animal, de onde a gente surgiu, sabe? E a gente é preguiçoso mesmo, sabe? A gente não gosta de desperdiçar isso aqui e de gastar com a nossa vontade. Mas é aquilo que a gente está construindo hoje. É isso que eu estou fazendo. Quando eu estou agindo aqui e agora, eu estou exercitando o meu consciente, é aqui que está a minha vontade, é aqui que está o meu esforço. E a gente já sabe, porque já estudou aqui, que essa palavra esforço, que é a energia que eu tiro de dentro de mim para dar para a minha vontade executar, essa energia vem da minha fé. É desse sentimento que nasce o esforço para que minha vontade seja pronta. Então, quando a gente diz que o nosso cérebro não gasta muita energia, que é preguiçoso, é porque a maioria das vezes ele não quer usar da fé, que a gente chama de fé humana. Que é essa capacidade que eu tenho de saber que eu posso produzir, posso realizar, que está ao meu alcance e eu vou ter que ir à luta. Entende? É esse sentimento de convicção íntima no bom proceder do que eu sei fazer. As pessoas não usam
a fé que está nela, para que ela se coloque do ponto de vista atuante e realize, tanto com independência, tanto de uma forma em que ela faz escolha, aquilo que ela precisa colocar em prática. Isso é muito triste, sabe? Porque se você chega com uma pessoa e diz você não tem fé, ele se sente muito ofendido. O ego dele é desse jeito. Ele não assume as coisas. Mas é isso que acontece. É da nossa afetividade que vai surgir tudo em nosso pensamento e em nossa vontade. Vem sempre da afetividade. E Jesus já falava isso, sabe? Ele está lá escrito. Os maus pensamentos, as más condutas, entende? As coisas equivocadas, os adultérios, vêm dos vossos corações. Há 2000 anos Jesus falou isso. E há 2000 anos a gente não parou para refletir ainda. Porque quando você fala com uma pessoa que ela não está agindo porque ela não tem fé, ela se sente incomodada. Então, nesses 2000 anos, ela já teve várias encarnações, escutando Jesus, com o Evangelho dentro de casa, né? Criando teia de aranha, mas está dentro de casa, porque ela não folheia aqui para estudar, mas está lá. Você conhece essa palavra de Jesus, mas você não para trazer o conhecimento informativo, para que ele seja reflexivo e você aprenda alguma coisa. Então a nossa vontade e o nosso esforço está no nosso consciente. Aquilo que eu estou agindo no aqui agora. Entende? Mas além do meu subconsciente e do consciente, todos nós temos um superconsciente, que é onde está, que ele chama de casa das noções superiores. A gente chama de nossa casa moralizadora. É aí que eu tenho tudo aquilo que eu ainda não possuo, mas eu posso conquistar fazendo o que é certo, porque ela mostra o caminho correto da minha evolução. E esse superconsciente, essa casa moralizadora, embora ela seja um código de ética que vai te trazer a capacidade de ter discernimento, ela é peculiar ao grau de evolução de qualquer espírito. Emmanuel, quando chega e nos fala que não existe no universo inteiro dois espíritos perfeitamente idênticos em evolução, ele está dizendo que no universo inteiro não tem dois espíritos que se equivalam na sua casa mental, na sua vontade e no seu superconsciente. Então não queira você cobrar do outro aquilo que o outro ainda não tem condição de fazer. Se você tem, faça. Se o outro ainda não tem, ajude, mas não cobre. Ensine, não imponha. Para que ele aprenda e não faça como um robô automático sem saber o que está realizando. Então a gente precisa ter essas noções para que a gente traga isso para a nossa vida de relação. Porque a gente vê muitas vezes o marido cobrando da mulher, a mulher cobrando do marido, os pais querendo cobrar dos filhos, tem que ser assim, tem que ser assim. Não. Ensina como deve ser. Mostra o que é errado e por que é errado. Mostra o que é certo e ensina por que é certo. E tem mais. Faz com ele o que é certo. Porque é muito fácil você oprimir. É muito fácil você recalcar as coisas nos seus filhos. E a maioria dos pais fazem isso. Menino não faz isso. Por quê? Porque eu estou falando e não faz. Pronto, e fica nisso aí. E ele achando que fez uma grande coisa para o seu filho. E não fez. O filho continua com aquela cabeça tumultuada, sem saber o que é certo e o que é errado, porque ele sente a afetividade do que ele está fazendo, de uma forma instintiva. Na maioria das vezes criancinha, né? Querendo realizar aquilo e o pai está impondo que não faz. E se não fizer, eu lhe dou um castigo para você pensar. Como se criança, abaixo de 6 anos, conseguisse ter abstração de pensamento. Eu acho que a maior tortura que você faz com o filho seu é dar um castigo dizendo para ele que ele vai aprender a pensar se ele não tem capacidade de abstrair o pensamento. Calcula que tortura que é essa. Você cobrar e exigir uma coisa de uma pessoa que ela não tem condição de fazer. Tem crueldade maior do que essa? Então o que a gente pensa? Porque isso tudo faz parte da nossa casa mental. A criança só vai ter capacidade de pensar e de abstrair pensamento quando ela está aqui, construindo o seu superconsciente. E diga-se mais de passagem, nossa casa moralizadora
só tem 3 formas de ser construído. 3. A primeira de todas é pela família, que da forma que está vivendo, vai estar mostrando ao filho como ele deve viver. Entenda, na forma como está vivendo. Sabe por quê? Porque a linguagem falada na comunicação humana, ela representa apenas 8% da comunicação. 33% é da linguagem mista, a falada e a corporal. E o resto é só linguagem corporal. Então, de uma forma maciça, o que a gente está mostrando para os outros não é o que você está falando, é como você está fazendo. Então não venha você dizer, mas eu ensino esse menino e ele não faz. Primeiro, você não ensina, você reprime. Segundo, que ele aprende como você fez, como você viveu. Porque ele conhece e vai interagir com você mais pela forma de atitude do que da linguagem falada. Então a gente precisa ter conhecimento disso para que a gente viva melhor na nossa família. E vivendo melhor na nossa família, a gente tenha um pouco de paz e de harmonia e consiga viver melhor no meio social. Que lá fora o embate vai ser maior. Então, a primeira forma que eu vou construir o meu superconsciente é a forma que a família vai estar me ensinando, não pelo que ela está falando, mas como ela está vivendo. A segunda forma que eu vou aprender a moralização da minha vida é através da filosofia, que é a arte do bem pensar no caminho do bem. Do ponto de vista filosófico, você só vai saber o que é bem pensar no caminho do bem com consistência depois dos 21 anos, que é quando você está consolidando o seu livre-arbítrio. Até lá você está desenvolvendo sua capacidade filosófica, sabe? Então você lê, e lê o que é bom, não é ler porcaria. Lê o que é útil, e não o que é inútil. Lê aquilo que vai ter algo edificante para o seu espírito, e seja construtivo para o seu corpo. Lê. Você fazer isso e mostrar para o seu filho que é importante ler. E ler junto com ele. Porque é como eu estou falando, você vai dizer o não porque não, o sim porque sim, e viver o sim com ele. Porque essa é a linguagem corporal, que é a forma maciça que ele vai compreender no relacionamento que você está tendo com o outro. Então vai ser a pessoa ler o que é bom. Esse é um dos grandes problemas do Brasil, sabe? A capacidade de leitura do brasileiro, é lá embaixo. Se a gente perguntar para cada um quantos livros novos você lê em um ano, é complicado. Rapaz, isso é tão complicado que a gente pede no atendimento fraterno para você ler 2 questões do Livro dos Espíritos por dia. A pessoa não lê. De uma coisa que ela não conhece, de uma coisa que é o conhecimento universal do mundo espiritual, de uma coisa que a gente vai precisar se informar ao máximo. Não faz. Então o brasileiro é preguiçoso mesmo, sabe? Ele não sabe usar o esforço e a vontade para educar seu superconsciente. É aí que está o problema. Então você tem família que peca na educação, você tem a filosofia que você não é estimulado a fazer, e depois você tem a religiosidade. São as 3 coisas que vai trazer edificação moral para o seu superconsciente. Não tem outra. E a religiosidade, entenda, ela nasce também da família. Vai ser você trabalhando a sua religiosidade dentro de casa e mostrando para o seu filho que você não é perfeito, mas que você também trabalha em busca da perfeição, e que você faz isso desenvolvendo a afetividade que está na religiosidade que Deus deixou para a gente. Vai ser você mostrando para o seu filho, dizendo que Deus deixou 3 coisas para a gente, de modo direto, que vem de cima para baixo. A primeira, que é os 10 mandamentos, que a gente não cumpre até hoje. A segunda, que são os ensinamentos de Jesus, seu filho amado. E a terceira, as vozes do céu, que são os espíritos mostrando como é que eles estão do outro lado.
Então, uma dessas três, se você tiver bom senso, vai mostrar as três. Mas se você não tem capacidade de abraçar as três, mostre alguma, porque você tem que se enquadrar em alguma coisa que Deus te deu. Porque se você disser que isso, você não se enquadra em nada, Deus acertou com todo mundo e errou só com você. Vai ser importante assim? Sabe Deus aonde, né? Então é aqui que a gente forma esse nosso superconsciente. Mas você só consegue formar isso, usando essa boa vontade. E você só consegue extrair isso para a sua vida usando a boa vontade, que é a sua pura intenção na direção do bem. Não é na intenção do que você acha, do que você conquistou, nem do que você já é. É você tirar esforço de você para ir na direção do bem. Porque o bem é o único caminho que Deus fez para os seus filhos. É aí que está a beleza da coisa. Você se esforçar por você mesmo de querer conhecer Deus e a lei dele. Toda vez que você usa a sua boa vontade, porque a boa vontade ela é algo que é bom por excelência, ela é sempre bom. Toda vez que você usa a boa vontade, você está esquecendo da sua persona e está desenvolvendo seu lado espiritual. Às vezes a gente fala para as pessoas desenvolver o lado espiritual, para eles se sentir como espírito, como filho de Deus, elas têm dificuldade, entende? É até natural que tenha, mas entenda, usa a tua boa vontade que você está fazendo isso. Sai do mesmismo que você vive, está entendendo? Se direciona para querer algo superior, bom, que está na tua capacidade de entendimento, que é aí que está a lei de Deus, e a lei de Deus é a verdade, e a verdade é o caminho do bem. Entendeu? É aí que a gente vai cada vez mais progredir, porque é daqui que você vai desenvolver a sua capacidade de discernimento, de saber o que é certo e o que é errado, o bem e o mal, para quê? Para que quando você estiver usando sua casa mental, você tenha a referência do que é certo você viver. Porque a conclusão final que ele tira depois disso aqui, tudo, que é o que a gente vai estudar hoje, ele diz o seguinte: distribuímos desse modo os três andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro, interligados em cada pensamento que surge em nossa mente. Quando ele fala pensamento, às vezes talvez fique difícil você entender, sabe? Porque o pensamento em si ele é composto de três instâncias que a gente precisa analisar com carinho. Entendeu? Normalmente a gente encara pensamento como conteúdo cognitivo da ideia que eu estou tentando compreender, que eu estou tentando entender. Isso é o que a gente chama de razão. Entende? É eu ter um entendimento de uma ideia, que essa ideia eu ainda não tinha como fazendo parte do meu desenvolvimento. Então, essa ideia que eu estou entendendo é a parte cognitiva do pensamento. Existe outra instância que é muito importante. É que cada pensamento em si só, ele representa um julgamento. Ele representa uma tomada de opinião. Ele refere à opinião de alguma coisa. E essa tomada de opinião é a definição de julgamento. Toda vez que você está trabalhando uma opinião, toda vez que você está refletindo em alguma coisa que você vai fazer, que é uma opinião que você vai tirar para você e assumir, você está usando o passado, o presente e o futuro. Você vai estar usando o subconsciente, o consciente e o superconsciente em cada tomada de opinião. Então chega uma informação para você, você vai analisar para tomar a sua opinião daquela informação. Você está usando a casa mental. Então você tem o conteúdo cognitivo, você tem o julgamento, que é a tomada de opinião daquilo que você está assumindo. E terceiro, você tem a emoção,
que essa ideia e essa opinião está causando em você. Porque vai ser essa emoção que vai interferir diretamente na opinião que você vai aceitar e na ideia que você vai estar se esforçando para entender. Porque tudo em nós, tudo, nasce da afetividade. Tudo. Nada vai surgir em você que seja independente da afetividade. Jesus, quando veio nos trazer a lei de Deus, que Deus é amor, não foi assim que ele falou? Deus é sentimento. Deus é afetividade. Tudo que Deus é e que Deus cria, porque tudo é criação dele, também é afetividade. Então entenda que a gente precisa, para chegar até Deus, desenvolver nossa afetividade. E como é que você vai desenvolver essa afetividade? Vai ser você analisando suas emoções. Vai ser através disso que você vai crescendo do ponto de vista espiritual. Eu vou analisar as minhas emoções como? Eu vou ver que conteúdo cognitivo eu estou resolvendo aceitar e que opiniões eu estou pretendendo seguir. Se eu vou seguir a opinião de Jesus, ótimo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém há de chegar até o Pai se não for através de mim. Então você está bem na fita. Por isso que a gente pergunta para vocês, de que é que se viu o Evangelho de Jesus no dia de hoje em sua vida? Porque se ele se viu de alguma coisa, é porque quando você estava analisando alguns fatos que te chegaram, quando você estava ponderando sobre algumas opiniões que você estava formando, você teve ele, Jesus, como alguém que estimulou teu superconsciente, sugerindo o caminho do bem. E é aí que está a beleza da coisa, sabe? Por quê? Porque se você não teve esse Evangelho de Jesus para te instruir em alguma coisa no dia de hoje, você já sabe que você não usou essa casa moralizadora dele. Eu ainda tenho, sabe até que eu falei que eu tenho diabinho no corpinho, né? Todo mundo tem. A gente vai falar disso agora. Não, é sobre isso mesmo que eu estou falando. Ontem teve uma briga que eu montei no nosso Facebook, foi a primeira dormida que eu dei na casa. Aí deu uma briga, polícia, a mãe gritando. Aí o bichinho assim, vai lá, porque os vizinhos estavam aí, vai lá, vai. Porque eu sou meio doida, a pessoa sabe. Falando na minha cabeça, falei, ó, do jeito que você precisa de oração, eu também preciso. Então vamos lá. Isso no meu pensamento, não é falando não, um pouco não. Falei, não, mas tem que orar, seja lá o que for, e deixa a vida dos outros falar. Vamos orar, e você tem o seu cantinho que eu sei, você precisa de oração eu também, o Espírito que estiver falando na minha cabeça, aí eu oro, sabe o teu? É aí que a gente está falando isso, Ana, porque você tem estímulo de toda a sua casa mental em qualquer circunstância que você esteja analisando. Todos nós somos desse jeito. Todos, sem exceção. Então eu não estou doida, né? Não. Tem gente que diz que eu tenho um bonequinho do bem e um bonequinho do mal. Não é? É assim. Todos nós somos desse jeito. Entende? E a gente tem que saber que bonequinho a gente vai estar seguindo. Se é o bonequinho do bem ou se é o bonequinho do mal. Os dois lobos, né? Como você já sabe, os dois lobos. É. Qual você está alimentando? Quem vai alimentar. Qual você está alimentando? É sempre desse jeito. É que assim, eu estou tentando juntar tudo. Por exemplo, assim, o sociopata. Ele não tem empatia, então talvez não tenha afetividade. Como é que funciona a casa mental dele? Assim? Como é que ele cria presente, passado, futuro? Só para ele tentar entender a cabeça. Ele não usa isso aqui. Ele usa só o ganho que ele quer ter aqui. Então a casa mental dele é bem... Você entenda que a pessoa sociopata é diferente do psicopata. Daqui a pouco eu vou botar Tiago para falar aqui, que ele entende isso melhor que eu. Entende? A gente já falou um pouco sobre isso. Né? Então ele realmente não tem empatia, mas ele é uma escolha dele. Então ele dá pouco porta. Isso não serve nada para ele. Entende? Ele usa a mente dele para ter benefício.
Ele quer curtir isso aqui, estimulando o que vem dos instintos dele. Ele desbalanceia a casa mental dele. E isso é uma das coisas piores que pode acontecer na pessoa. É você desbalancear a sua casa mental. No livro No Mundo Maior, ele tem todo o livro que ele descreve essa casa mental que eu trouxe para vocês, que é no capítulo 3. Todos os outros capítulos ele vai trazer doenças que as pessoas passam aqui na Terra, em que eles desbalanceiam a casa mental, e ele vai descrevendo como está a casa mental e como deve ser o tratamento. É um livro riquíssimo. Mas como eu estava falando para vocês, para você ver, para que vocês analisem, se você no dia de hoje não teve esse Evangelho de Jesus lhe trazendo uma orientação, uma sugestão para que você siga o caminho do bem, e eu já falei aqui que todos nós temos a força sugestiva de Deus em nossa vida, nos convidando para o caminho do bem, é porque você não está estimulando em você essa área. Aí você vai dizer, mas pode acontecer? Pode. E tem gente que bloqueia isso aqui a vida inteira. Como ela estava falando, mesmo sociopata. Não precisa ser você sociopata para bloquear isso, não. É só você ter preguiça para não estudar. É só você ter preguiça para não ir atrás de coisas novas e educativas. Eu falei para vocês que o nosso superconsciente é feito pela família, pela filosofia e pela religiosidade. Eu pergunto para vocês, entende? Que tipo de educação você teve com seus pais? Você foi para uma educação desse que mostra o que é não, porque é não, o sim, porque sim, e vai fazer o sim junto com você? Será que é desse jeito? Será que tua mãe e teu pai teve tempo para sentar contigo? Será que você que é hoje pai e mãe está fazendo isso com seus filhos? Doutor, posso abrir um parênteses? Você está falando da educação? A gente percebe hoje então, que essas almas estão encarnando, você vê assim, pela minha filha, pelas amigas, as crianças, eles têm esse subconsciente deles, eles trazem mais carregado, né? Porque qualquer coisinha que você faz, eles estão ali em cima, né? Hoje não tem, igual que eu escutava, né? Faz o que eu falo e não faça o que eu faço. Na minha época era assim. Então era assim, Não manda é? quem pode, obedece, Obedece tem tem juízo. juízo. Era assim, acabou. Né? Se eu falar um negócio com minha filha, ela me põe no chão, ela argumenta, não é? Ela está cobrando isso de você, Tá porque cobrando. antigamente Ele a gente que tinha, vai carregado, né? a gente tinha uma educação, entende, que era muito castradora. A gente era educado desse jeito desde o começo. Entende? Isso ajudava muito em você reprimir algumas coisas, e depois de reprimir, muitas vezes você conseguia orientar em cima daquilo e se edificar em cima desse troço. Sabe? O problema hoje é que a gente tem uma educação permissiva. Era isso que eu ia chegar agora. Quando eu falo para você que você não senta com seu filho para dizer o não porque não e o sim porque sim, e faz com ele o sim, mostrando que aquilo ali você está construindo, não só por palavras, mas por atitudes do seu filho. Se você não fizer isso, acabou. Entende? Mas o problema não é você fazer isso, que isso é que a gente chama de educação do dever, que isso vai surgir de 2 até os 4 anos, que é quando você formata o cérebro do seu filho para que ele aprenda a aprender. Mas até você chegar nos 2 anos, tem a fase de conquista. Porque da fecundação até 2 anos de idade, que é que a neurociência chama fase de conquista do ser, entende? É a fase em que você vai fazer que o seu filho veja em você alguém que ele pode confiar e seguir. E é nessa fase que você só vai conquistar seu filho com 3 coisas: carinho, afeto e atenção. Sem isso, acabou. Se seu filho não sentir que você está tendo carinho com ele, que é você dar uma representação simbólica e corporal do amor, se seu filho não sentir que você não está tendo atenção para as necessidades dele, não é você dizer que está tendo atenção, é ele sentir que você está tendo atenção para as necessidades dele. Entende? Se ele não sentir que está sendo amado por você, perdeu. Depois disso, você pode falar o que quiser. Não tem nele essa representação simbólica de você ser o herói da vida dele. Isso é um fato tão verdadeiro em neurociência que o Zimmermann, ele trabalha nas crianças que
são crianças que são psicopatas, que têm alteração na área integradora do caráter. Ele pega essas crianças elas começam a se mostrar as unhas de fora na pré-escola. Entende? Na pré-escola mesmo, quando as professoras veem que eles são diferentes dos outros, já levam para ele, do Zimbábue, entende? E ele vai fazer estudo de ressonância funcional e vê que existe uma deformidade na área pré-frontal deles. Então, eles trabalham e desenvolvem afetividade nessas crianças, trabalhando o herói imaginário. Herói imaginário que ele não teve na família que o gerou. Porque é de zero, é da fecundação até 2 anos. É algo que você aprende, é algo que você desenvolve. Então, crianças que iriam ser psicopatas, se continuassem crescendo do jeito que estavam sendo educadas, elas passam a ter uma afetividade, passam a desenvolver empatia e ter um convívio social melhor. Entende? O problema nosso, entende, é que a maioria das pessoas hoje em dia nem para pensar se vai engravidar ou não. A grande maioria das pessoas engravida por acaso. Você acha que fazer sexo é normal? Não é? Do jeito que se faz aqui na Terra, é comum. O normal é eu seguir a norma. Eu saber que a função principal do sexo é a procriação. E se eu vou procriar, eu vou ter que educar. E se eu vou ter que educar, eu tenho que fazer da maneira correta. O ser humano não tem educação sexual. Aquele livro Sexo e Vida de André Luiz, se você quiser ter um pouco de educação sexual, vai ler. Eu já falei dele N vezes aqui. Quem leu esse livro até o fim? Isso mostra por que o sexo é a primeira das pseudo-legítimas verdades. Isso mostra por que a gente não quer olhar essa podridão que existe dentro de nós como uma coisa tão santa que Deus fez, que é a perpetuação da espécie. Seja dos animais irracionais como racionais. Mas a gente depravou tanto ela para sentir orgasmo e sentir prazer e não desenvolver a sexualidade espiritual nossa, que a gente vive desse jeito. Aí eu fico me perguntando até quando? Até quando? Porque todo mundo tem isso, quer continuar aqui na Terra, que vai ser um planeta de regeneração. Planeta de regeneração é quando eu quero fazer o bem. Eu não sei ainda fazer. Eu quero fazer. Como é que eu vou fazer o bem na esfera da sexualidade se hoje, aqui, eu sabendo disso tudo, eu fujo da responsabilidade de ler e de me instruir? Como? Vê as outras pseudo-legítimas verdades? Vê o narcisismo? Vê o poder e o dinheiro? Se você está usando realmente da forma produtiva, em benefício de todos? São coisas que a gente tem que ver, estudar e trazer para a nossa vida, gente. Porque aqui vai estar o nosso superconsciente, a nossa boa vontade, para usar o futuro que a gente quer alcançar, edificando o nosso espírito. E é justamente isso que a gente não faz. Então nós somos permissivos. Se antes era castrador, hoje a gente permite demais. É o pulo do ego. Quando ele era castrador, era o desamor. Quando ele é permissivo, é o pseudo-amor. Onde é que está o amor, que é a responsabilidade? Aonde que fica? Onde é que fica o amor, que é o ter a autovalorização para desenvolver tudo que Deus me deu? Valorização essa que diz respeito à religião, à filosofia e à ciência, que é onde está a nossa casa moralizadora. Eu não falei que era religião, filosofia e a família da gente, com a ciência que a gente está tendo hoje em dia? Onde é que está a autoconfiança, que faz parte do meu auto-amor, para eu saber que eu devo confiar realmente naquilo que vai alimentar a minha fé e eu saber que a paternidade é uma missão, nem é prova, nem é expiação? Onde é que fica o auto-amor que eu preciso desenvolver? Auto-amor esse que é o sentimento por excelência, porque Deus é amor e eu tenho que desenvolver esse auto-amor dentro de mim. Então a gente acha tudo muito bonito. Ler um livro é muito bonito. Ler um livro é muito bonito. É bonito. Você está trazendo luz para o seu espírito com aquilo que é bonito? Ou é apenas admirando o que está fora? É só uma informação. É um conhecimento informativo. Mas ainda não é um conhecimento reflexivo em você.
para que você realmente traga aquilo, a verdade, para fazer parte da sua verdade e você agir vivendo essa verdade. Ah, dá trabalho. Pô, Jesus falou, o Pai trabalha todo dia. Eu trabalho também. Trabalho, a gente já aprendeu aqui, que é tudo aquilo que é útil, que vai te trazer benefício. Se você está fazendo algo que é inútil, ou fazendo o mal, isso é delinquência, isso não é trabalho. Então, se Jesus falou que o Pai trabalha todo dia, Ele trabalha todo dia, porque todo mundo tem que trabalhar todo dia, e atrás só de coisas úteis. Está ao nosso alcance. Por que é que a gente não faz? Porque a gente não tem fé em nós mesmos. Né? Porque a gente é preguiçoso. A gente gosta de viver de inutilidades, de fazer coisas que não vai trazer benefício nenhum para a gente. Se você está fazendo alguma coisa que não é útil para o seu espírito, nem vai trazer benefício para o seu corpo, fique esperto. Você está desperdiçando tempo. Você está gastando vida. E você vai ter que responder por isso. Porque Deus nos criou para a vida e para o bem. Então que a gente reflita sobre isso, sabe? Porque a cada movimento que eu estou tendo, a cada ponto de vista que eu estou analisando, a cada decisão que eu estou tomando, desse ponto de vista que eu vou assumir, eu estou analisando em mim o passado do meu instinto, o presente da minha personalidade e o futuro, que é o meu espírito. Para você ter uma noção do quanto é difícil você ter esse Evangelho de Jesus dentro de você, para você ter noção da dificuldade que você tem em estudar a verdade, porque você não estuda o livro dos Espíritos toda noite, como a gente pede, 2 questões só. 2. Eu te mostro o lado oposto. Por que é que toda vez que você vai fazer alguma coisa boa, começa a brotar pensamentos divergentes e negativos na tua vida? Você senta lá, vou fazer isso, você está usando sua vontade, você está lá engajado, é aqui que eu vou. Aí quando menos espera, a ideia da festa, a ideia da mulher, do homem, aquela ideia de comer, de se divertir. Onde é que estão as informações? De onde é que surge essa ideia? Você acha que é do seu anjo da guarda? Se não é do seu anjo da guarda, de quem é? Porque não é sua. Você está sentado, concentrado para fazer alguma coisa produtiva. Você está ali usando o seu foco, sua atenção. Mas o troço está vindo. Por que é que ele está vindo? Por causa do intercâmbio mental que você tem. Para você ver como é fácil o que é negativo tomar conta de você, porque você é negativo. Você aceitou ser desse jeito. Você escolheu viver com o espírito inferior desse jeito. A ideia nem tua é. A tua ideia está focada no outro canto. E está vindo aquela intuição, ó. Aí você chega, mas eu não consigo ler, doutor. Eu sento para ler, eu leio parar. Quando chego embaixo, eu não entendi o que está em cima. Eu leio uma página, vou para outra. Meu Deus, o que é que eu li que eu não sei? Coitadinho de mim. Coitadinho é uma cebola, né? Não existe coitadinho. Existe a verdade que está acontecendo que eu preciso entender. Porque vai ser eu entendendo o que está se processando comigo, que eu vou ver que eu tenho um problema e que o problema é meu. Porque se eu não souber que eu tenho um problema e que o problema é meu, como é que eu vou resolver o problema? Não adianta você chegar, mas eu quero um remédio. Eu tenho que ter um remédio, porque eu tenho que melhorar minha concentração, eu tenho que aprender. É como os jovens chegam lá, eu tenho que passar no vestibular, entendeu? Eu quero um remédio seu, vou me deixar bombado nisso aí. Não. Você tem que ter isso aqui, ó. Esforço e vontade. E você tem que desenvolver isso aqui conjunto com a sua família, para que isso aqui venha te proteger do que está aqui. Porque é justamente isso que está aqui, ó,
que tomou conta da tua casa mental. Foi por isso tudo que a gente estudou a casa mental de André Luiz. Para que a gente entendesse isso. Já não se trata de pensamento que busca acolhida, senão da atividade que tenta intercâmbio. Mantendo diálogo, discutindo, analisando as questões em pauta, sempre de natureza prejudicial. E que uma pessoa sadia causaria repulsa instintiva, mas que o paciente gosta de cultivar, do que decorre da predominância do parasita espiritual, que mais se acerta psicamente na sua casa mental e da vontade do seu consorte. Então você começa a usar a sua vontade, ele vem com a casa mental agindo no seu subconsciente e trabalhando sua vontade. É só isso que eu queria que vocês entendessem da casa mental. Então toda vez que a sua vontade está sendo inoperante, você está com um problema. E o problema é seu. Não é do pai, da mãe, não é do irmão, do filho, não é do governo. Não é seu. Dos obsessores. Você está colhendo o que você gostou de viver até agora. Isso é um processo que eu venho desenvolvendo. E está culminando aqui agora. Se você não reconhece o problema e começa a agir, o processo continua se acentuando cada vez mais. Não vai adiantar você ter atendimento fraterno, não ter oração, não vai adiantar ter água fluidificada, paz, fala fofa. Doutora Amanda, eu quero fazer uma pergunta. Um exemplo, a gente está fazendo um negócio, e aí a gente está focado naquilo, e a gente quer fazer aquilo. E aí, mas só que a gente faz rápido e de qualquer jeito, para fazer o que a gente realmente quer. Tem alguma coisa que vai para evitar isso? Isso chama falta de capricho. Isso é muito errado. Eu tenho que fazer o melhor que eu posso nas condições que ele tem, e quando eu não tenho condição de fazer melhor ainda. A gente tem que ter capricho em tudo que a gente for fazer. Porque senão vai aparecer uns bonequinhos negativos dizendo faça com pressa para a gente se divertir. Né? Aí você diz, não, vem um bonequinho positivo e diz, você vai caprichar para você ser uma boa menina e aprender sempre. E se educando. É aí que está o conflito dos dois bonequinhos. Eu lembro do Cortella falando do macarrão, que a mãe Não tô falando dos coloca dois. a cerejinha, né? Estou falando dos dois bonequinhos porque essa foi uma das perguntas que ela me fez no atendimento fraterno. Dizendo que ela tinha dois bonequinhos na cabeça dele, que às vezes um falava coisa certa e outro falava coisa errada, e que às vezes incomodava ela, mas ela procurava fazer o bonequinho certo, sabe? Isso com ela acontece comigo, com você, de mamando a caducando. Entende? Então faça com capricho. Faça o melhor que pode nas condições que tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Entendeu, fofa? Então, o que acontece conosco é isso aqui, sabe? Ele usa a nossa casa mental, penetra pelo nosso subconsciente, onde estão nossos problemas. Porque no subconsciente vai estar o hábito, o automatismo intrínseco do eu, que já foi adquirido. Virtudes, vícios e dívidas. Digamos, virtudes que são poucas, vícios que são muito e dívidas que são incalculáveis. Porque a gente está pagando só uma parcela da dívida que eu tenho da última, imagina das outras. Não dá para calcular. É melhor você nem quer saber quais são. Tá? Então, virtudes são poucas, vícios são muitos e dívidas incalculáveis. É aí que está o nosso problema. Então ele vem estimular as nossas falhas. Eles não criam nada na cabeça de ninguém. Ele aproveita o que tem na cabeça de cada um. Ele sabe captar o nosso desejo central. Desejo central que é onde está o nosso gosto que a gente quer que realize. Estimulando o nosso hábito, nos gostos que a gente tem. Eles conhecem mais do que nós nas nossas vidas passadas. Ele conhece mais do que nós na nossa intimidade, porque eles têm consciência do gosto que eu vivo de uma maneira automática, com o comportamento que eu tenho, sem me questionar. Porque as pessoas são desse jeito. Elas vão vivendo a vida, eu sou assim, é assim que eu quero, é assim que eu faço, eu estou certo, e vai fazendo. Ele não reflete.
Ele não sai do subconsciente para cair no consciente em tudo que ele vai fazer. Ele não segue aquela orientação de Jesus. Quando Jesus pede para que a gente vigie e ore. Vigiar e orar, gente, é isso aqui, ó. Seja consciente, vigiando, orando, que é o nosso superconsciente, para educar isso aqui que a gente é, ó. Vigiar e orar é para não cair em tentação, que são nossos desejos veementes. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca e cede ao desejo. Deu para entender como é que a influência chega e como que a gente se integra para ela e a coisa vai acontecendo? Veja, a partir de hoje, nas coisas educativas que você está fazendo, quantos pensamentos negativos vão brotando para influenciar aquilo que você quer fazer, que vai ser útil e que vai trazer benefício para o seu corpo. Analise. A vida é de cada um, não é minha nem a dos outros. Você tem a sua vida. Você vai escolher o que vai fazer dela. Muita paz a todos. Façamos a nossa prece. Pelos amigos que ainda não conquistamos, nosso subconsciente. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos o raio de esperança, e que a luz divinos esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que por seus esforços podem ir encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Muita fé, os anjinhos da guarda